Você já sentiu que algo grande está prestes a acontecer? E se eu te dissesse que a última profecia antes do arrebatamento já começou a se cumprir diante dos nossos olhos? Guerras se multiplicam, o mundo está em alerta, e muitos, sem saber, estão caminhando direto para o cumprimento de uma profecia esquecida. Ucrânia em chamas, Israel cercado por ameaças, Estados Unidos e China em uma tensão crescente que pode explodir a qualquer momento. Tudo isso é coincidência? Ou estamos realmente vivendo o início do fim? Neste vídeo, você vai descobrir qual é essa última profecia, porque ela pode ser o sinal final antes do arrebatamento, e como os eventos que estamos vendo nas manchetes do mundo podem ser exatamente o que os profetas anunciaram há milhares de anos. E no final, vou te mostrar um acontecimento recente que pode ser a confirmação de tudo isso. Fica comigo até o fim, porque cada minuto deste vídeo pode abrir os seus olhos espirituais, antes que seja tarde demais. Antes de entendermos o que está acontecendo ao nosso redor, precisamos lembrar o que exatamente é o arrebatamento, esse evento que está tão perto de acontecer. A Bíblia descreve o arrebatamento como o momento em que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja, aqueles que o amam, que vivem em obediência e que permanecem fiéis mesmo em meio ao caos deste mundo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, está escrito: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso não é ficção, isso é promessa. Jesus também alertou, em Mateus capítulo 24, que o arrebatamento seria repentino, inesperado. 2 estarão no campo, um será levado e o outro deixado. O arrebatamento não será anunciado com antecedência na mídia. Não haverá avisos no jornal da noite. Ele será como um ladrão que vem de madrugada. E muitos, infelizmente, estarão ocupados demais com este mundo para perceber que o tempo acabou. É por isso que precisamos entender os sinais. Porque Deus não faz nada sem antes avisar o seu povo. Ainda, Jesus voltará inescapavelmente. Se existe um lugar no mundo que devemos observar com atenção, esse lugar é Israel. Israel é o relógio profético de Deus. E quando esse relógio se move, o céu inteiro presta atenção. Nas últimas semanas, o mundo assistiu a novos episódios de tensão no Oriente Médio. O Estado Islâmico voltou aos noticiários com ataques coordenados, e Israel está mais uma vez no centro das atenções, cercado por inimigos e ameaçado por todos os lados. O profeta Zacarias já havia alertado: Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontura para todos os povos ao redor. Está em Zacarias capítulo 12, versículo 2. O plano de reconstrução de Gaza, o aumento da violência nas fronteiras, as alianças políticas e religiosas, tudo isso está se alinhando com as profecias antigas que falam do fim dos tempos. Ezequiel teve uma visão poderosa da restauração de Israel. Em Ezequiel capítulo 37, ele viu ossos secos voltando à vida, um símbolo claro do renascimento da nação. Isso aconteceu em 1948, quando Israel voltou a existir como nação. Mas o processo não terminou ali. A profecia está em curso, e os movimentos atuais estão preparando o cenário para algo muito maior. Israel está no centro, e quando Israel se move, o mundo sente. Se o arrebatamento está próximo, Israel será o palco dos últimos grandes atos da história humana. Existe uma profecia, uma última peça no quebra-cabeça profético que precisa se encaixar antes do arrebatamento acontecer. E essa peça está relacionada a algo que a Bíblia chama de o grande engano. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11, o apóstolo Paulo escreve: E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. A Bíblia diz que o mundo inteiro seria levado a crer numa mentira, um engano global, um falso avivamento, um líder mundial carismático, um salvador que trará paz antes da destruição.
Os sinais apontam para um cenário onde a verdade será distorcida e os corações serão enganados, até mesmo os eleitos, se possível. Hoje, já vemos isso nas redes sociais, nas escolas, nos governos. A verdade absoluta tem sido substituída por opiniões. A moral está em colapso. O certo virou errado e o errado se tornou lei. Mas tudo isso está apontando para um ponto culminante: a manifestação do Anticristo, aquele que será a personificação desse grande engano. Ele trará soluções, unirá nações, oferecerá paz. Mas por trás do discurso de unidade estará o espírito do engano que prepara o mundo para a condenação. Essa profecia está acontecendo agora. As bases já estão sendo lançadas. A nova ordem mundial, o controle global, a perseguição à fé verdadeira. Tudo isso já está aqui. E a pergunta que fica é: você vai conseguir discernir a verdade? Ou será mais um a acreditar na mentira? Jesus deixou claro em Mateus capítulo 24, versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Hoje, estamos cercados por guerras e ameaças em todas as direções. A guerra entre Rússia e Ucrânia já dura anos, trazendo devastação e instabilidade política e econômica para toda a Europa. Enquanto isso, Israel está novamente cercado por inimigos. O Estado Islâmico ressurge em ataques, grupos extremistas se organizam e o Oriente Médio ferve como um caldeirão prestes a explodir. Mas não para por aí. China e Estados Unidos vivem um clima de tensão silenciosa. Uma guerra tecnológica, política e militar que pode se tornar um conflito aberto a qualquer momento. Tudo isso são sinais claros. O livro de Apocalipse, capítulo 6, fala da abertura dos selos, e o segundo selo liberta o cavaleiro da guerra, que tira a paz da terra. Estamos vendo essa paz desaparecer pouco a pouco. O mundo clama por segurança, por estabilidade. Mas a Bíblia diz que quando disserem paz e segurança, virá repentina destruição. Os conflitos atuais são mais do que guerras entre nações. São movimentos espirituais, ensaios para o cenário final. O relógio profético está avançando, e cada bomba, cada confronto, cada ameaça nos lembra que o arrebatamento está mais próximo do que nunca. Você percebe o que está acontecendo? Os sinais estão gritando ao nosso redor. As profecias estão se cumprindo uma a uma. O arrebatamento não é uma teoria, não é simbólico. Ele é real, e ele está à porta. E quando ele acontecer, não haverá segunda chance. Muitos pensarão: ainda dá tempo, vou me acertar depois. Mas depois, o Espírito Santo não estará mais como hoje. A palavra diz, em Isaías capítulo 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esse é o tempo da graça, o tempo de se arrepender. Deus está chamando você. Não importa o que você fez, onde você caiu, com quem você se envolveu. Ele quer te resgatar antes que seja tarde demais. Mas você precisa dizer sim, precisa abandonar o pecado, voltar-se para a cruz e andar em santidade. O céu está em alerta, os anjos estão se movendo. E agora, a decisão está nas suas mãos. Chegamos ao fim desse vídeo, mas não ao fim da história. As profecias estão se cumprindo, os céus estão em movimento, e Deus continua falando com clareza àqueles que têm ouvidos para ouvir. Se você sentiu algo durante esse vídeo, não ignore. Pode ser o próprio Espírito Santo te despertando, te chamando, te alertando. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. Alguém que precisa acordar, alguém que está dormindo espiritualmente. E lembre-se, isso não é um vídeo de curiosidade, é um aviso celestial. Agora respira fundo, porque no próximo vídeo nós vamos mergulhar ainda mais fundo nas revelações do Apocalipse. Continue assistindo o vídeo que vai aparecer na sua tela. E te garanto, você nunca mais verá o mundo da mesma forma depois dele. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e não perca esse próximo alerta dos céus. Até lá,
e que o Senhor te encontre de pé e firme naquele grande dia.